Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Nós vamos à leitura. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse, essa é uma referência que está em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe, respondestes bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus respondendo, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E do mesmo modo também um levita, que chegando àquele lugar e o vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhes as suas feridas, deitou-lhes o azeite e o vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários ou 2 dinheiro e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que mais gastar, eu te pagarei de volta. Qual, pois, destes 3, te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse o doutor da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então nós vamos aprender essa noite que só ter boas intenções para o reino de Deus não faz ninguém ir para o céu, se a pessoa não estiver firmado no bom samaritano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós iniciamos aqui, abrimos aqui, o nosso primeiro, você que está em casa, o nosso título, não sei se você está enxergando da nossa mensagem hoje, é Jesus não salva ninguém para deixar no caminho. E a primeira parte que nós queremos estudar é a figura dos religiosos de pé e o próprio homem caído. Aqui nós temos uma imagem ali, né, que é do levita ali passando por aquele homem que está caindo, mas nós temos as figuras, quando Jesus conta para nós essa parábola, de pessoas que acreditavam espiritualmente estar de pé, que é o caso do doutor da lei. Né? Quando você olha a parábola, as pessoas nas figuras dos religiosos, nós temos o sacerdote, nós temos o levita, que dentro da cabeça desse mestre da lei, ele acreditava que essas pessoas estavam de pé. E as pessoas que estavam caídas dentro da parábola é aquele homem meio morto que foi salteado. E sempre na cabeça daquele doutor da lei, alguém que precisava da sua ajuda. Então Jesus vai buscar mostrar uma realidade dos fatos, principalmente para as pessoas que se intitulam justo, para as pessoas que creem nas suas próprias obras como salvação. E muitas vezes nós crentes, nós acreditamos que o fato da gente trabalhar para Deus, isso dá alguma garantia de felicidade ou alguma coisa que Deus é obrigado a fazer por nós. Deus, meus irmãos, Ele não é obrigado a fazer nada. E quando se fala de salvação por obras, hoje, existe mais de 6 bilhões de pessoas na Terra, e eu digo que muitos bilhões de pessoas que vivem nesse mundo acreditam, mesmo orando para o seu Deus, que pelas suas obras essas pessoas podem ser salvas. Quando Jesus inicia a parábola, versículo 30 ao versículo 37, Jesus conta uma parábola de fácil entendimento para o doutor da lei.
É uma história que ele vai conseguir pegar rápido, né? Porque toda vez que Jesus conta uma parábola, há uma alegoria, né? Há símbolos por trás dessa mensagem, espirituais, em que a pessoa pode entender o que está acontecendo. Agora, quando se fala desse homem, do versículo 30 ao versículo 37, o doutor da lei, ele conhecia bem aquele caminho. Era um trecho muito conhecido, de muitos perigos, porque Jerusalém até Jericó ficava mais ou menos a 25 quilômetros de distância uma cidade da outra. Então aquele doutor da lei conhecia bem os aspectos do perigo, os aspectos que representava Jericó, quem que era o sacerdote, o que ele fazia, o levita e quem que era o samaritano. Versículo 30, vamos mais uma vez à leitura. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E do mesmo modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe o azeite e o vinho que eram usados como remédio, pondo na sua cavalgadura. Levou-o para uma hospedaria ou estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele. Tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta para ele: quem que pareceu que este aqui é o mais próximo? Tudo isso se dá pelo versículo 25, que nós temos ali o versículo 28. A conversa sempre está em torno do que a pessoa deve fazer para receber o reino dos céus. Não é verdade? Então, quando Jesus ele vai contar essa parábola, o que acontece ali? Nos dias de hoje, se você for para Israel, é possível ver trechos, pedaços, assim, fragmentos ainda de estrada romana que descia no tempo de Jesus, de Jerusalém até a cidade de Jericó. É possível ver. Naquele espaço daquele caminho, havia também uma fortaleza, que era a fortaleza do templo de Herodes. E depois aquela fortaleza foi utilizada pelo Império Bizantino, que veio depois dos romanos, como fortaleza naquele lugar. E devido os anos foram se passando, né, e as escavações que aconteceram ali, Natan, por favor, o próximo slide. Você pode ver aqui que do lado esquerdo, para quem está vendo ali, aquelas 2 crateras ali, na verdade, é uma pousada que foi encontrada naquele tempo. Então, tudo que está na mente do doutor tem uma figura, tem uma coisa muito concreta, como nós temos falado. A fé, que é o nosso tema, ela não é uma coisa abstrata. A fé é uma coisa concreta. Ela nasce com a palavra de Deus e tudo aquilo que você vai colocando no seu coração vai frutificando para que você possa agradar e servir a Deus. Então pode voltar lá, Natan, por gentileza. Então quando entra a figura aqui das cidades, mas entra a figura, por exemplo, do samaritano, para você entender o que está acontecendo ali, o doutor da lei ele achou que ele podia ser justificado com as suas próprias obras, não é assim? Quando Jesus cita o bom samaritano e pergunta para ele no versículo 3, quem usou de misericórdia, só o fato de Jesus utilizar a palavra samaritano já era uma ofensa para ele. Estou vendo o Vitor aqui, estou vendo umas meninas lá no fundo, mas tem os outros meninos aqui, né? Na escola era assim, né? Você começava a brigar com um companheiro lá, discutia não sei o quê, mas quando alguém xingava a mãe do outro, o que acontecia? Dava abraço, não dava, Luiz? O pessoal saía no braço lá. Então é assim, estou dando um exemplo aqui do dia a dia, mas falar, só de você citar a palavra para um judeu sobre samaritano, aquilo já gerava uma raiva dentro do seu coração. E os samaritanos, meus irmãos, eram considerados por eles pessoas impuras, indignas por esses religiosos. Como que uma pessoa como essa vai poder herdar o reino dos céus? Então Jesus vai começar a desconstruir os pensamentos religiosos. Porque o pensamento de uma pessoa religiosa como essa aqui, é sempre ele de pé e uma pessoa caída.
Lembra que nós falamos há 15 dias atrás, por exemplo, do cego Bartimeu? O Bartimeu clamou para Jesus, tem misericórdia de mim. Mas esse doutor da lei, ele não clama por misericórdia. O que ele faz é diferente. Ele pergunta para Jesus assim, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? É como se ele dissesse, fala para mim, que eu vou abrir minha carteira aqui para ajudar quem está caindo, quem que é o miserável, quem que é o coitado, porque através dessa forma, de eu ajudar esse coitado, eu vou entrar no reino dos céus. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Então, olha só que o fato de citar a palavra samaritano já começou a desconstruir muitas coisas no pensamento daquele religioso. Porque quando ele chega para conversar com Jesus, ele está querendo ajudar o próximo, mas na verdade é ele que precisa de ajuda para poder chegar no reino dos céus. Jesus fala do samaritano, pergunta quem que é a pessoa mais próxima, né? Quem que foi o mais próximo. Então, para o doutor da lei, o que ele queria? Ele queria cumprir a lei. Se ele quebrasse a lei, então ele não poderia herdar o reino dos céus. Então Jesus contou uma parábola para ele, né? Quem que foi o mais próximo? O cumpridor da lei, aí Jesus cita o levita, Jesus cita o sacerdote, ou aquele que usou de misericórdia, que é o samaritano. Então veja só quantas pessoas nesse mundo creem que o fato dela ajudar uma pessoa que está em condições piores do que ela, faz com que ela alcance a graça de Deus. E aquela pessoa que está caída, que não tem condições de ajudar ninguém, ela então não vai para o reino dos céus porque ela não pode ajudar? E Jesus começa nesse tipo de pensamento. Questões importantes do versículo 1 ao versículo 32 aqui, que nós vamos à leitura, está até aqui na frente para nós. O que mais importava para Deus? Vamos ler o versículo 31, versículo 32. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo passou de largo. E do mesmo modo também um levita. Chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Olha só o versículo 20, o versículo 31 e o versículo 32. Jesus cita o quê? O que aquelas duas pessoas fizeram pelo seu próximo. O que eles fizeram? Será que o sacerdote e o levita vão para o céu? Essa é a pergunta. Porque aquele doutor na lei tinha na cabeça dele que ele, guardando a lei, não quebrando a lei, ele iria para o céu. Agora, o que mais importa para Deus? Quando Jesus fala do versículo 31 e o versículo 32. O que mais importa para Deus? É servir no templo ou é servir o próximo? Já parou para pensar? Você já parou para pensar por que aquele sacerdote não ajudou aquele samaritano que estava caindo? Já parou para pensar, Natan? Você sabe por que aquele sacerdote não ajudou? Ele não ajudou o próximo porque ele estava cumprindo a lei. E ele era fiel a Deus. Se ele tocasse naquela pessoa que estava caída, por exemplo, Levítico, capítulo 21 e versículo 12. Se ele tocasse em um morto, ele estaria impuro e não poderia servir no templo. Olha só que paradoxo que Jesus coloca na vida e na questão desse doutor da lei. Se ele tocasse no morto... voltando. Então, do mesmo modo, aquele levita, chegando àquele lugar, também não ajudou. Correto? Só que o sacerdote, ele deixou de ajudar o próximo para servir no templo. Não é assim? Só que é exatamente como o doutor da lei pensava. Se eu tiver que entrar na casa de um pecador, eu vou quebrar a lei e eu não vou poder ir para o céu. Se eu tiver que ajudar uma pessoa no sábado, eu vou quebrar a lei e eu não vou poder ir para o céu. Olha só que paradoxo que Jesus coloca. No segundo slide, Natan, pode passar aí? É um detalhe importante no versículo 32, porque diz assim, do igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, né? Usa a expressão daquele lugar. Há uma figura aqui que mostra para nós que Jerusalém até Jericó eram 25 quilômetros, mas era uma descida de quase 1.000 metros de altitude, Jericó mais baixa e Jerusalém mais alta. Então é muito possível, né, pelo entendimento aqui até da palavra no grego,
dá a entender que é muito possível que o levita também passou por aquele lugar. E ao passar aquele lugar, ele também não ajudou o seu próximo, é fato. Mas consideramos aqui, nós temos uma imagem aqui atrás, por exemplo, naquele item 3 lá em cima, a última parte preta é Jericó. Na parte 2 é uma antiga escavação que tem de Jericó dos tempos da Bíblia, da palavra de Deus. E na parte 1 é uma estrada que corta, que vai de Jerusalém até Jericó. E quando você olha por cima nessa imagem, é bem possível que o levita tenha olhado aquela cena. E ele também passou de largo e não ajudou o próximo. Se essa hipótese estiver certa, isso remete a um pensamento para nós. Porque muitas vezes na obra de Deus, em ajudar o próximo, nós quase nunca estamos dispostos a fazer a obra de Deus. E muitas vezes o nosso pensamento, como pode ser que aconteceu com o levita, o pensamento é o seguinte: bom, se o sacerdote é a pessoa responsável pelo tempo, é o cara, e não ajuda, quem dirá eu? Muitas vezes, muitas pessoas crentes pensam da mesma forma. Bom, se o pastor não vai, se o dirigente não vai, se o líder da igreja não vai, se alguém que trabalha e tem liderança não vai, por que eu vou atrás de alguém para ajudar alguém? Então Jesus vai reprovar tanto o sacerdote e o levita em não ajudar o próximo, segundo o pensamento que estava na cabeça do doutor da lei. Se eu quebrar a lei, para onde eu vou? Para o inferno, eu não posso herdar o reino dos céus. Agora eu faço uma pergunta para você. Se fosse você, você teria ajudado ou não? Você tocaria naquela pessoa, porque mesmo que não tivesse morta, sangrando, o sacerdote também não estaria limpo para servir no templo. Ou você serviria no templo. Eu não estou aqui, meus irmãos, querendo dar aval para pecado para ninguém. O que nós estamos falando aqui é tentar introduzir nas nossas mentes como que pensa uma pessoa que não tem Cristo e crê na sua salvação por obras, que se diz que é bom. E tem muitos crentes, ou seja, muitas pessoas que têm zelo de Deus e não têm salvação ainda, que está precisando de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para vocês aqui, sem querer dar o aval nessa questão do paradoxo, o que você faria? Eu pergunto, quantas vezes, por amor ao próximo, Jesus quebrou a lei? Quantas vezes? Nós sabemos que Jesus não pecou, não é verdade? Então Jesus, diante de Deus, não quebrou a lei. Mas diante daquelas pessoas religiosas, Jesus havia quebrado a lei muitas vezes. Por exemplo, se você lembrar do texto bíblico, lembra que num sábado Jesus curou um enfermo? E o que os fariseus disseram? Ele cura. Não, ele cura no sábado. Não, mas se cura no sábado não é de Deus, porque sábado tem que guardar o sábado. Então ele cura pelo Deus Zebu. Era assim que eles pensavam. Quando Jesus saía para fazer, nas suas missões, durante toda a terra, durante todo o seu ministério, que Jesus fazia e percorria, uma certa feita no sábado, os fariseus chegaram para Jesus e perguntaram, por que vocês estão colhendo as espigas de milho aí para comer? Então na cabeça deles, Jesus estava quebrando a lei. Mas Jesus estava percorrendo o dia de sábado para levar a vida eterna para todas as pessoas. Jesus não quebrou a lei. O que acontece é que eles estão pensando de forma errada. Quando nós pensamos que nós servimos a Deus servindo apenas aquilo que nós acreditamos ser certo, pelas nossas obras, você pode estar super preocupado em vir para o culto, no meio do caminho acontece um acidente, você diz, eu não posso parar que eu preciso ir no culto. Não, o que a Bíblia nos ensina é que você deve fazer o quê? Ajudar o seu próximo. Então, para eles, Jesus quebrou. O que mais Jesus foi citado sobre Jesus é que Jesus quebrou o sábado. Porque Jesus curava, Jesus salvava, Jesus alimentava o povo, Jesus ressuscitava, Jesus era tocado por considerados pecadores por aquelas pessoas. Então, para eles, Jesus está quebrando a lei. Jesus não pode ir para o céu. Agora, você já viu Jesus deixar alguma pessoa à beira do caminho porque diz que serve a Deus? Nós temos um outro exemplo na Bíblia sobre essa questão. Quando Davi teve fome, Jesus fala sobre isso em Mateus.
Jesus correu para a casa de Deus, chegou lá, tinha os pães sagrados da preposição, aqueles 12 pães que estavam sobre a mesa, que representava o povo judeu. O que aconteceu naquele tempo? Davi foi lá e comeu o quê? O pão. Por que Davi comeu o pão, sendo que aquele pão era para servir ali dentro da casa de Deus? Eles iam morrer de fome? Então, se uma pessoa estiver morrendo, eu não vou ajudar porque eu vou quebrar a lei? É esse tipo de desculpa que as pessoas gostam de dar diante de Deus. Para que existe a lei? O primeiro mandamento nós sabemos que, que está relacionado à santidade, à glória de Deus, à autoridade de Deus. E os outros mandamentos? Êxodo capítulo 20, após o versículo 1, não matarás, não roubarás, não dirá falso testemunho. Para que Deus fala isso? Se não é para preservar a vida das pessoas e do nosso próximo. Então aquele homem ele tinha que ficar no caminho caído, meio morto, sangrando, até ele morrer? Olha, nós conhecemos a história. Nós sabemos do templo. Mas Deus permitiu que 2 vezes o templo fosse destruído. Mas Deus jamais vai permitir que uma alma que pertence a Ele vá para o inferno sem salvação. Então, meus irmãos, a questão do doutor da lei, na verdade, ele está de pé, querendo ajudar as pessoas, mas na verdade ele ainda não entendeu a palavra de Deus. Ele não entendeu o Evangelho. Quando você olha a palavra de Deus, a lei de Deus, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, Cristo Jesus. Senhor, tem que apedrejar essa mulher. Então, para eles, Jesus quebrou a lei. Porque Jesus disse, olha, aquele que não tem pecado, pegue então a primeira pedra e atire nela. Olha só como é que nós somos quando nós queremos se justificar diante de Deus. Coitado daquele que está caído. Coitado daquele que vai ser apedrejado. Porque quando chega a nossa vez, nós queremos o quê? Como o cego Bartimeu, misericórdia. E quando chegou a conversa, não com Bartimeu, mas com aquele doutor da lei, o que ele falou? Deixa comigo. Essa conta eu pago para entrar no reino dos céus. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Veja só na continuação aqui do nosso estudo. Nosso segundo item, nós vamos fechar as questões aqui, é as 2 personagens diretas da parábola, né? Tá aqui. Quem que são as 2 personagens diretos da parábola? A história começou com Jesus e com o doutor da lei. Como que vai terminar a parábola? O bom samaritano e aquele homem salvo do caminho, não é verdade? Agora, quando Jesus mostra e conta essa parábola, o que ele queria mostrar no íntimo? Qual era a diferença de um justo ou de uma pessoa que se denomina justo para um samaritano? Qual que é a diferença? O justo, aqueles que se intitulam doutores da lei, fariseu, que significa os puros, que confia e emprega sua força para a salvação, eles têm o interesse de ajudar o próximo para tirar proveito. Porque se eu ajudar essa pessoa que está caída, eu vou ter o direito de entrar onde? Nos céus. Tem muita gente nesse mundo que só ajuda os outros pensando em receber alguma coisa em troca. Ah, uma pessoa que está caída, ela não tem nada, como é que ela vai me ajudar? Só o fato de eu ajudar uma pessoa, aquilo já gera o quê? Um status para mim. Ó, como é que eu sou bom. O que Jesus disse? Vocês vão dar oferta ou dízimo? Dá, esconde da tua mão esquerda. Como é que os fariseus, os doutores da lei, oravam? Eles iam na praça, cumpriam o mandamento, a lei de Deus, de colocar e atar a palavra de Deus na sua mão, na sua testa, e orava em alto, para que as pessoas vissem o quanto eles eram bons. Então, as 2 personagens mostram o que tinha o coração de cada um. Agora,
Já o samaritano, ele só fez aquilo porque era a natureza dele. A natureza do samaritano era boa em amor. Por isso o samaritano ajudou ele. E nós sabemos quem é o bom samaritano. Que é chamado assim, né? Nós intitulamos, né? O bom samaritano. Quem que é o samaritano? Olha, o samaritano é Jesus. No coração de Jesus não há contrapartida. Quando Jesus foi morrer na cruz, Jesus não pensou assim: eu vou morrer na cruz porque essas pessoas que estão aqui, quando eu estiver diante do meu trono, eles vão me louvar. Eu vou estar no meu trono lá, eles vão engrandecer o meu nome. Jesus não pensou nisso. Jesus pensou em glorificar o Pai e amar o próximo. Porque Jesus conhece a lei. Terás apenas um Deus, um único Deus. E depois toda a lei de Deus é em favor do próximo. Por isso que no versículo 37 Jesus termina dizendo: quem que usou, né, de misericórdia? Vai e faz da mesma coisa. Só que tem um detalhe. O samaritano era desprezado por quem? Por quem que era desprezado o samaritano? Pelos judeus. E Jesus também foi desprezado pelos judeus. Olha só, quem que é o samaritano? É Jesus. Agora, se na parábola nós temos o samaritano e um homem caído, se Jesus é o samaritano, quem que é o outro homem? Como é que começou a conversa? Versículo 29, vamos ler novamente. Versículo 25, ele querendo ir para o céu. Versículo 29, ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo para que eu faça um cheque e ajude ele? Mas eu pergunto, quem que precisava ter os seus pecados perdoados? Quem precisava ter as suas feridas de pensamento, né, curadas? Aquele homem meio morto, meus irmãos, é este homem que acredita estar de pé diante de Deus. Mas na verdade ele está meio morto, como a Bíblia fala, porque ele tem uma vida física, mas ele não tem uma vida espiritual diante de Deus. Então ele fala em fazer o cheque, mas no final da parábola, quem que vai pagar a conta dele? O samaritano. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Versículo 30. Quando Jesus contou essa parábola na cabeça desse doutor da lei, de um judeu, ele já sabia diretamente do que Jesus falava. De quem precisava de ajuda. Quem estava no caminho precisando de salvação. Quantas pessoas estão nesse mundo achando que estão de pé e na verdade estão caídos, precisando de Cristo, precisando do nosso Salvador Jesus, porque Ele é o único que pode pagar as nossas contas dos nossos pecados. Como o apóstolo Paulo diz, as nossas obras são como esterco, pode jogar fora diante de Deus, não há um justo sequer. Uma vez foi feita uma pergunta, não sei se foi para um teólogo, se foi para um pastor, dizendo assim: por que coisas ruins acontecem? Né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E a pessoa respondeu: olha, isso aconteceu apenas uma vez na história, ele foi crucificado. Não tem um pensamento como um fariseu, não. Tem um pensamento como Deus, o que Deus nos ensina. Versículo 30, vamos à leitura. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Este homem está precisando de ajuda. Agora, olha só o detalhe. Da onde que esse homem vinha? De Jerusalém, não é? Sendo ele o doutor da lei, o que ele fazia em Jerusalém? O que fazia um fariseu e um doutor da lei em Jerusalém? Adorava a Deus, dava o dízimo, fazia as suas orações, davam as suas ofertas, porque no fundo o que eles queriam era se justificar a si mesmo, usando a miséria dos outros em favor de si próprio. Então Jesus começa a parábola do versículo 30 dizendo: e respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém. Olha só.
e seus anjos. Agora, quando Jesus conclui a parábola, não importa se ele está dando o seu dízimo, se ele está com as suas obras, ofertas. A pessoa que quer justificar a si mesma, ela não vai para lugar nenhum, porque a Bíblia diz que a sua fé é morta em si mesma. Ele não pode pagar aquela conta. Quem vai pagar aquela conta é o samaritano. Mas é assim que as pessoas pensam. A pessoa às vezes acha que espiritualmente ela está fincada em Jerusalém, mas na verdade ela está plantada em Jericó. Os seus pensamentos religiosos só condenam. Então, na verdade, quem está caído é o homem da lei. E quem pode ajudar ele? O samaritano, aquela pessoa que tanto eles desprezam. Agora, olha só que importante para nós finalizarmos no versículo 33 ao 34. Porque Jesus não salva ninguém para deixar no caminho. Jesus não deixa ninguém no mundo. Jesus quer tirar você do mundo e colocar você na igreja. Jesus tirou aquele homem caído para colocar ele numa hospedaria. Vamos ler versículo 33? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo e moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se e atou-lhes as suas feridas, deitou-lhe o azeite e o vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha só os detalhes que a Bíblia nos faz. Então aquele homem ele precisava curar as suas feridas. Jesus ele tem uma graça, uma misericórdia tão grande, meus irmãos. Olha o versículo 34. Ele cuida, ele tem misericórdia, ele agrada a pessoa. Jesus não deixa ninguém no caminho, mas quantas pessoas que venham até nós precisando de ajuda e nós deixamos as pessoas no caminho. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes nós falhamos? Versículo 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo quanto gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha só que coisa maravilhosa. Além daqueles cuidados imediatos, de uma pessoa que recebe e entrega a sua vida para Jesus, ela precisa ter um acompanhamento. Uma pessoa em doença grave, ela não fica um dia e restaura a sua saúde e sai. Quanto tempo, às vezes, as pessoas têm levado para restaurar a sua saúde com a Covid? Então, Jesus vem, traz, cura aquelas feridas, ata aquelas feridas, ajuda aquele homem, precisa restaurar aquela vida. Quanto tempo demora para as pessoas terem as suas vidas restauradas por Jesus, com tantos problemas que nós encontramos nos dias de hoje, na nossa vida? Jesus leva ele naquele lugar, e agora não é mais ele, o doutor da lei, que tem condições, mas é Jesus que pode fazer alguma coisa para ele. E o que significa quando nós encontramos no versículo 35, que diz, cuida dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A tradução NVI traz dessa forma, cuida dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Lembra do samaritano e do levita? Lembra eles no começo da história? A formalização do seu cargo, a obrigatoriedade de servir a Deus e cumprir a lei. Na verdade, isso é um peso para todo homem. Ninguém pode cumprir a lei, ninguém nunca cumpriu a lei, a não ser Jesus. Então, quando você olha a palavra de Deus, existe, e Jesus está dizendo aqui para nós, para aquelas pessoas como pastores, dirigentes, líderes, que tem muita gente que trata uma pessoa, quando é levada para a hospedaria, naquela condição que ela chega, como um peso. Como pessoas que dão trabalho. E aí o que Jesus diz? Olha, eu vou pagar 2 denários. Mas se você gastar alguma coisa, ele está dizendo para o hospedeiro, se você gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu vou o quê? Te recompensar. A verdade, meus irmãos, é que nós que estamos na igreja, nós somos esses hospedeiros.
Nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Jesus já pagou um preço pela nossa vida. Mas Jesus é tão maravilhoso, que Jesus nos promete nos céus coroas, nos promete riquezas espirituais. Então muitas vezes nós reclamamos, às vezes de um filho, de trazer uma pessoa para a igreja, porque cuidar de gente, de fato, dá trabalho. Não é fácil você educar um filho. A sociedade está da forma que está, porque os pais não querem mais educar os seus filhos. Então outros educam. Outros colocam coisas na cabeça dos seus filhos, no meu filho, na minha filha, porque nós não queremos encher com a palavra de Deus. Hoje, vir na igreja se tornou um peso. As pessoas não querem mais ter compromisso. As pessoas não querem mais ser dizimistas. As pessoas não querem mais ter um compromisso de ter que vir para o culto, participar de um coral, de trabalhar para a casa de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, eu vou te dar 2, mas se você achar que está faltando, eu vou te dar mais. Então, meus irmãos, muitas vezes até nós que já entregamos a vida para Jesus, nós estamos também na condição de caídos. Porque nós acreditamos que se nós fizermos alguma coisa para Deus, Deus é obrigado a retribuir. O coração do bom samaritano não funciona dessa forma. Jesus não deixa ninguém no caminho. Nós também, quando as pessoas, o nosso próximo, chegar até nós, quando as pessoas vierem mandadas por Deus, a pessoa não tem o que beber, não tem o que vestir, não tem uma esperança, nunca mais você volta na casa dessa pessoa para pregar Cristo, isso é deixar a pessoa no caminho. Por isso, meus irmãos, igreja está em desuso nos dias de hoje. Mas é o lugar aonde Jesus levou todos os seus. E nós temos que ser humildes suficientes para entender que um dia você pode estar na igreja e aquela pessoa que negou ajuda para você pode sentar do lado do seu banco para adorar a Deus. Porque tanto o doutor da lei precisava de Cristo e precisava sair do caminho, precisava vir para a hospedaria, como aquele homem que estava meio morto, aquele doutor da lei, como aquele levita. Porque a graça de Deus, ela pode alcançar todos os corações, todas as pessoas. E um dia pode ser que uma pessoa esteja sentada do seu lado, uma pessoa que negou ajuda para você, mas está do seu lado para servir com Deus. E como é que você vai agir? Como é que você vai fazer? Vai agir com frieza? Com indiferença, como fez o sacerdote, o levita, e como o doutor da lei tratava as pessoas? Ou você vai agir como Jesus agiu, usando de íntima compaixão? Versículo 36, quais, pois, destes 3 parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? As pessoas lá fora estão entregues a Satanás e aos demônios. Versículo 37, e disse, ele vai responder, o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus disse, vai e faze da mesma forma, da mesma maneira. O que isso significa? Que não adianta você apenas dizer, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa confessar os seus pecados e crer que Jesus é o único que tem o poder de te dar a vida eterna, de limpar você dos seus pecados e do velho homem. Amém?